Glória a Deus, aleluia. Nós temos aqui pastores, né? Servos de Deus, homens de Deus. Então, a paz do Senhor para todos, amém? Quem está feliz pelo privilégio de estar participando do nosso encontro do setorial 1B, dê um glória a Deus aí bem alto. Glória a Deus. Eu estava dizendo ali na sede, eu dei uma passadinha lá, dizendo para as irmãs, aquela hora, ainda faltando 15 para as 14 horas, eu falei, irmãs, nós estamos aqui não porque somos mulheres desocupadas. Eu sei da luta e do labor de cada uma para chegar até aqui. Mas nós estamos aqui porque somos mulheres comprometidas com o reino de Deus. Amém? Por isso vocês estão aqui. Saíram de casa, deixaram tudo arrumado, tudo pronto. Eu sei que todo mundo acordou cedo, se preparando para estar aqui participando desse lindo encontro para a glória do Senhor. Porque nós amamos a Jesus. Porque nós temos compromisso com Ele. Maria Madalena, você não deixa Jesus, vai até o fim, e nós estamos aqui com muita alegria. Louvo a meu Deus por esta oportunidade, agradeço ao Senhor, também com muita alegria de estar aqui com o pastor Demétrios, sua querida Paulinha, a nossa coordenadora setorial, irmã Miriam Guedes, nossa querida Meire está aqui do setorial 1A, graças a Deus, e todas as nossas amadas irmãs dos nossos setoriais, líderes de setores, nossas líderes das congregações, nossas irmãs, eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês. Nós ouvimos uma linda peça, rápido, mas linda para a glória do Senhor, um louvor abençoado. As irmãs sabem que o nosso tema dos nossos encontros durante o ano de 2025 tem como base João capítulo 20, a partir do versículo 15, aquela história tão linda que fala sobre Maria Madalena, não é verdade? Então, antes eu quero aqui fazer uma leitura, a leitura já foi feita nesta tarde, mas antes de entrarmos naquilo que o Senhor pôs no nosso coração, eu quero ler aqui apenas 2 versículos do potencial da mulher na proclamação do Evangelho. Vamos dizer todas juntas, 1, 2, 3, o potencial da mulher na proclamação do Evangelho. E um dia eu estava lendo essa passagem bíblica mais uma vez, como esse tema nasceu, irmãos. Então eu estava lendo essa passagem bíblica e lendo exatamente o versículo aqui de número 18, né? Quando diz assim, não me detenha, né? Jesus falando com Maria, para nós ganharmos tempo, diz assim, vamos ler aqui do 15 até o 18. Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico, Abone, que quer dizer mestre. Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Maria recebe a mensagem de Deus, do Senhor Jesus, e transmite aos seus irmãos. Irmãos, poderia ter sido um dos discípulos, não poderia? Poderia. Mas por que Maria foi a privilegiada de receber esta mensagem e avisar para os irmãos de Jesus, para os discípulos, essa mensagem tão linda? Porque ela permaneceu firme, ela foi fiel até o fim. Enquanto os discípulos saíram, deixaram Jesus sozinhos na hora ali da crucificação,
Depois, aquelas mulheres acompanharam José de Arimateia, foram até o túmulo. Aquelas mulheres não deixaram Jesus, permaneceram firmes até o fim. As outras voltaram, mas Maria, diz João, que ela permaneceu. E ela foi a privilegiada de ver o Senhor Jesus e transmitir essa linda mensagem. Então nasceu o tema, o potencial da mulher na proclamação do Evangelho. Irmãos, é de conhecimento de todos, de toda a igreja do Senhor Jesus ao longo dos anos, que as mulheres têm desempenhado um papel importantíssimo, lindo, maravilhoso, na proclamação das boas novas, dizendo: Jesus ressuscitou. As mulheres têm feito um excelente trabalho na casa de Deus. Elas têm sido incansáveis. Eu gosto de dizer, os pastores cuidem bem das mulheres, porque se as mulheres deixarem os cultos, é arriscado a igreja ficar fechada. Porque o número de mulheres que tem se dedicado à obra de Deus tem sido uma bênção. Mulheres amando, acolhendo e servindo e fazendo a obra do Senhor para a glória do Todo-Poderoso. Sobre o potencial da mulher na proclamação do Evangelho, é importante ressaltar, queridas, que Deus considera a mulher necessária, importante, você é importante e competente, tanto para o homem como para o seu propósito na terra. A Bíblia revela em Provérbios, a passagem conhecidíssima de todos nós, Provérbios 31, versículos 10 a 31, o verdadeiro potencial da mulher. Você encontra nessa passagem bíblica o verdadeiro potencial no que diz respeito ao seu papel na família, no âmbito da igreja e da sociedade. Esse é o chamado de Deus para as mulheres comprometidas com a palavra. Conforme o texto citado, aleluia, nós vimos o potencial de Maria Madalena, por meio de suas atitudes, mulher corajosa, mulher determinada, glória a Deus. Vai adiante com coragem, sem temer aqueles que crucificaram o seu Senhor. Queridas irmãs, Deus te chamou para uma grande obra. Você não está aqui por acaso. Você tem uma missão específica. Jesus entregou uma missão específica a Maria Madalena. E eu e você temos uma missão específica, amém? Para dizer: Jesus faz milagres na tua vida. Jesus ressuscitou, Ele continua o mesmo, Ele fez na minha vida e também pode fazer na sua vida. Ele mudou a minha vida, Ele apagou o meu passado sombrio e hoje eu canto o hino da vitória e sirva ao Senhor. Você precisa ir até outras mulheres que não conhecem Jesus e dizer: Jesus transforma a tua vida. Transformou a vida de Maria Madalena e também transforma a vida de qualquer mulher que confiar, que crê e que entregar a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Amém, minhas queridas irmãs? Irmãs, fazendo essa introdução aqui, aleluia, sobre o nosso tema, eu estava orando essa semana e pedindo ao Senhor uma palavra para hoje. Às vezes são tantas palavras que a gente tem que pedir ao Espírito Santo a direção do Senhor Jesus. Porque a direção do Senhor, do Espírito Santo, para nós, ela é santa, ela é sábia. Ela tem o endereço certo. Amém, queridas irmãs? E Deus pôs no meu coração nesta tarde para falar sobre uma das heroínas da Bíblia. Quem são as heroínas da Bíblia? Na Bíblia nós encontramos tantas mulheres com um potencial maravilhoso, grandioso. Mas a Bíblia fala de 3 heroínas: Débora, Ruth e Esther. São 3 heroínas, mulheres com verdadeiro potencial. Mulheres que fizeram uma diferença no seu tempo.
Mulheres que se levantaram, dirigidas por Deus, não por causa da sua capacidade, mas mulheres que receberam de Deus uma capacidade extraordinária, qualidades excelentes, que elas se levantaram na graça e na força do Senhor e realizaram grandes feitos para Deus do seu tempo. E essas mulheres continuam transmitindo lições de vidas para nós, dando exemplo para nós, mulheres de hoje, do nosso tempo, para nos levantarmos na graça, na direção do Espírito Santo de Deus e dizermos: eu conheço Jesus, eu conheço aquele que liberta vidas, eu conheço aquele que salva, eu conheço aquele que perdoa pecados e prepara o homem e leva para os céus. Você é esta mulher. E nós escolhemos uma das nossas heroínas, dessas 3 heroínas, para falarmos nesta tarde. E o Espírito pôs no nosso coração falarmos sobre Esté. Uma história tão conhecida, mas Deus tem algo para você nesta tarde, através dessa heroína chamada Esté. Que ainda hoje a sua história fala, aleluia, do seu exemplo, das suas potencialidades, das suas qualidades, da sua capacidade, de uma mulher que recebeu algo extraordinário da parte de Deus. Queridas irmãs, a Bíblia fala bem claro sobre o potencial de Esté. Através da sua fé, coragem e sabedoria. Sua história nos mostra que Deus vê o potencial que há em cada uma de nós. Deus vê o potencial que há em você. Esté, uma moça humilde, simples, não tinha pai, não tinha mãe, criada pelo seu tio Mardoqueu, aleluia, mas Deus olhou para aquela moça tão simples, tão humilde, naquela situação, e viu um potencial nela. Assim como um dia Deus olhou para Davi lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto Samuel olhava para os filhos de Jessé, procurando ungir um dos seus filhos bonitos, com boas aparência, para ser rei de Israel. E o Senhor falou com ele e disse: não é nenhum desses que estão aqui. E Samuel pergunta: existe ainda algum moço? E Jessé respondeu assim, um pouco desanimado: tem um lá no campo que cuida das ovelhas. Aleluia. Simples, pastor de ovelhas, mas Deus viu o potencial do coração daquele jovem, ao ponto de o Senhor depois chamar o homem segundo o meu coração. Deus viu o potencial. Não importa se você é bonita, se você não é, porque a pessoa bonita é aquela que tem Deus no coração, é aquela que tem a verdadeira beleza do espírito, da alma. É aquela que Deus olha e vê o seu potencial e diz: eu posso fazer dessa jovem senhora, eu posso fazer dessa mulher da terceira idade, eu posso usá-la como instrumento das minhas mãos e posso fazer desta mulher, aleluia, um verdadeiro potencial para fazer algo no meu reino, na minha obra. Deus não olha a aparência, aleluia. Deus olha e vê o seu coração. Esté é sem dúvida um exemplo de como o Senhor, irmãos, enxerga o coração e o potencial de uma pessoa. Não olha para as suas fraquezas, nem para as suas limitações, mas olha para o seu coração, o seu interior, a beleza espiritual que há na sua vida. Por onde você passa faz a diferença. Quando você abre a boca faz a diferença. Por onde você anda, as pessoas olham a maneira como você se traja, faz a diferença. Deus olha para você, para o seu potencial. Saiba disso. Ai, eu sou tão pequenina, quem sou eu? Deus tem te dado uma voz extraordinária e linda, para você louvar o seu nome.
Deus tem te dado o dom da palavra. Deus tem te dado um dom de evangelizar, de testificar, de dizer que Jesus é bom. Deus tem te dado a capacidade, qualidades excelentes. Lá no seu trabalho você pode evangelizar. Lá no seu trabalho você pode ser uma missionária. Lá da sua faculdade, lá da sua escola, você pode dizer: Jesus é maravilhoso. Deus quer te usar. Deus quer te usar, porque Ele vê o potencial que há em você. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. Para ganharmos tempo, irmãos, porque o tempo é ouro. Abra a sua Bíblia do livro de Esté. Se você puder, fique com a sua Bíblia aberta. Aleluia, glória a Deus. Leiamos a partir do versículo 13 e o 14, do capítulo 4 de Esté. Versículo 12 diz: fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então lhes disse Mardoqueu, a minha Bíblia aqui de Mordecai, mas o costume das outras Bíblias, né, Mardoqueu, que respondesse a Esté: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esté que respondesse a Mordecai: vai e ajuda todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. Glória a Deus. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mardoqueu e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. Glória a Deus, aleluia. Irmãs, a história de Esté é conhecidíssima de todas. Todo mundo conhece muito bem essa história. Mas antes de falar um pouco sobre Esté, do seu potencial, das suas qualidades e competências, precisamos refletir sobre a história que abriu o caminho para que uma jovem judia sem pai e sem mãe, criada pelo seu primo Mardoqueu, fosse a moça escolhida dentre todas as mulheres de todas as províncias do reino para ser a esposa do rei Assuero. Em tudo isso, queridas irmãs, podemos ver o agir de Deus para a realização do seu propósito na vida de Esté. Em toda essa história, mesmo não encontramos o nome de Deus no livro de Esté, nós vemos a ação de Deus, o trabalhar de Deus agindo, porque quando Deus quer agir, não tem quem possa impedir. Aleluia! Os acontecimentos, queridas irmãs, descritos no livro de Esté, aconteceram quando o povo de Israel era cativo na Babilônia. O local da história é Susã, a cidade onde o rei da Pérsia e da Média, o rei Assuero, vivia. A história diz que no 3º ano do seu reinado, o rei deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos e mostrou as riquezas da sua glória, de todo o seu reino. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa do rei Assuero. No 7º dia do banquete do rei, ele manda que os eunucos que estavam ao seu serviço introduzissem a sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Era uma mulher belíssima e tudo que ele queria era apresentar aquela rainha, mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Mas Vasti, mulher do rei Assuero, recusou-se a obedecer a uma ordem do marido e foi destituída de sua posição de rainha, para que fosse encontrada outra melhor do que ela. Não conhecemos todos os detalhes da vida de Vasti, mas sabemos que por trás de todos os fatos,
Deus reina com absoluta soberania, irmãos. Você pode ver Deus por trás de toda essa situação. Deus reinando, porque o nosso Deus é onisciente, Ele é poderoso e Ele já sabia de tudo o que Satanás estava tramando contra o seu povo. Deus reina, Ele é soberano e está sempre trabalhando na vida do seu povo. Deus não para de trabalhar por você. Ele trabalha na sua casa, na sua família. Você não vê, mas saiba que Deus reina na sua casa. Deus trabalha. Você está enfrentando luta, mas descanse, porque Deus está trabalhando em nome de Jesus a favor da sua casa, da sua família. Esté, a heroína do Antigo Testamento, cujo nome significa estrela. Aleluia! É a mulher que Deus usou de uma maneira tão dramática para salvar o povo judeu, quando o Império Persa intentou destruí-lo. A mulher foi um instrumento escolhido por Deus, Esté, para salvar o seu povo. A Bíblia nos fala da sua delicadeza e beleza física. Ela era jovem, bela, de boa aparência e formosura, como está escrito em Esté, capítulo 2 e o versículo 7. Porém, queridas irmãs, prestem bem atenção nesta palavra. Porém, o principal fato dessa narrativa bíblica sobre a fama adquirida por Esté e sobre a maneira como Deus a usou para salvar o seu povo, é que só o Senhor, queridas irmãs, pode criar a verdadeira beleza que procede do coração de mulheres como Esté. Só Deus, pastor Demétrio, cria esta beleza no coração que procede, aleluia, de mulheres como Esté. Só Deus cria esta beleza. Você deseja possuir esta beleza que havia no coração de Esté? Essa beleza interior, aleluia, que você é conhecida por aquilo que está dentro de você, pelo seu interior, pela beleza que reina no seu coração. O que chama atenção não é a sua beleza física, as suas vestimentas, mas o que chama atenção na sua vida é a beleza do seu coração. Como está escrito em 1 Pedro, no capítulo 3, que o nosso enfeite não seja o exterior, mas o interior. Essa beleza que é agradável, que é preciosa aos olhos do nosso Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Essa beleza que havia na vida de Esté. Queridas irmãs, essa lição extraída da vida de Esté, que nós mulheres que amamos ao Senhor, aleluia, que cada dia lutamos para estar mais pertinho dEle, para guardar a sua palavra, para vivermos em santidade, para sermos santas assim como Ele é santo, vivendo a santidade do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa lição extraída da vida, da vida de Esté, que é das mulheres, queremos possuir e pôr em prática. Amém, queridas irmãs? É possível colocar em prática, irmã Janilda, possuir e colocar em prática? É possível sim, irmãos. Você não pode, mas o Espírito Santo pode e te ajuda. Se você começar a buscar a Deus e dedicar a sua vida no altar do Senhor, numa vida de oração e leitura da Bíblia, você será uma mulher santa. Aleluia, como Jesus nos diz no capítulo 15 de João, da sua oração sacerdotal: santifica-os na verdade. Que essa verdade, irmãos, é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa palavra santifica a sua vida, transforma os seus pensamentos, aleluia, transforma a sua maneira de falar e de agir, porque a palavra do Senhor é fiel. Como o pastor escolheu o tema desse ano: firmados na palavra, chamados à santidade.
Glorificado seja o grande nome do Senhor. Da vida de Esther, nós podemos extrair lições preciosas para as nossas vidas. Vimos em Esther qualidades excelentes, com as quais ela venceu o inimigo do povo de Deus e encheu de alegria milhares de judeus, milhares de corações que estavam sofrendo, chorando. Quando você lê o capítulo 4, a primeira parte do capítulo 4 de Esther, você vê lamento, você vê choro, você vê luto, você vê desespero, irmãos. Porque o povo, principalmente Mardoqueu, quando soube que o rei havia assinado um decreto, influenciado por aquele inimigo Amã, para que todo o povo judeu fosse morto, homens, mulheres e crianças destruídos, mortos, o povo lamentou, chorou. Foi terrível. Mas Deus levantou uma mulher. Estava nos planos de Deus. Deus olhou para aquela menina tão simples e disse: eu vou contar com ela. Deus conta com você, Paulinha, nesta obra. Deus conta contigo. Muitas vezes os fardos da vida pesam, a cruz pesa. Mas levanta a tua cabeça. Dentro de você existe um potencial. E Deus cuida de você. Deus conta contigo nesta obra. Deus conta com você, minha irmã. Deus conta contigo. Lá na tua igreja, te levanta em nome de Jesus. Através da sua vida, vidas sejam abençoadas. Vidas sejam felizes. Mulheres que estão chorando, enlutadas, lamentando, sofrendo, através de uma palavra que sair da sua boca, uma palavra de Deus ungida e da autoridade do Espírito Santo, pode fazer a diferença naquele coração que tanto lamenta, que tanto chora, que tanto sofre. Uma palavra que sair da sua boca faz a diferença. Estejamos atentas, irmãos, para consolarmos, para ajudarmos, para alegrarmos outras mulheres que têm sofrido tanto. Mas Deus tem te capacitado para isso. Vejamos algumas qualidades que podemos extrair da vida de Esther. Não podemos perder tempo, irmão, temos que correr. Primeira qualidade, coragem. Aleluia, glória a Deus. Coragem. Irmãos, eu estava meditando nesta palavra. Aleluia. Veja o versículo 14, o capítulo 14 e o 16. Aleluia. Vai ajuntar todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecer. Será que Esther sempre foi essa mulher corajosa? Será que ela foi sempre corajosa, irmãos? O que vocês acham? Com certeza não. A Bíblia mostra isso para nós, que ela era medrosa. Ela não tinha essa coragem. Quando ela recebeu a notícia, através de Mardoqueu, da luta, do sofrimento do povo de Deus, o decreto pelo rei Assuero para que todos fossem mortos, o que foi que ela respondeu? No verso do capítulo 4, versículo 10 e 4, que Mardoqueu vai e diz assim: olhe, conte para Esther tudo o que está acontecendo conosco. Tudo, da carta, do decreto, em todos os lugares, as províncias chegavam as cartas, que todos os judeus seriam mortos. Diga para ela, conte tudo para ela, não esconda nada. E diga para ela que ela faça alguma coisa por nós. Veja o que ela pode fazer, que ela use a sua influência como esposa do rei, para suplicar, para interceder por nós.
E aí que nós, na resposta de Esté, que nós vemos que ela não tinha essa coragem. Ela diz assim: diga para ele, volte e fale para Mardoqueu. Capítulo 4, versículos 10 a 14. Que eu não posso fazer nada. É do conhecimento de todos que nesses 30 dias, se alguém entrar à presença do rei, sem consentimento, sem ele estender, o cetro, será morto. Todo mundo sabe. Será que Mardoqueu não sabe disso? Eu não posso fazer nada. Eu não vou me arriscar. É morte na certa. Sem ser chamada pelo rei, eu não posso. O que é que ela estava dizendo com essas palavras? Ela estava demonstrando o que? Medo. Eu não posso. Eu vou morrer. Eu não posso fazer nada pelo meu povo. Mas quando Mardoqueu responde e diz para ela, preste bem atenção, rainha Esté. Será que Deus não te escolheu para ser rainha no palácio, esposa do rei Assuero, para um tempo como este? Será que essa não foi a escolha de Deus? Deus te escolheu para isso. E quando ela disse que não poderia fazer nada antes dele mandar esse recadinho bem sincero para ela, ele diz: não fique sabendo, se você não fizer algo por nós, que nós vamos perecer. Não. E que você vai ficar aí vivinha, que não vai acontecer nada com você. Mas uma coisa eu sei, Esté, se você não fizer algo por nós, Deus vai enviar livramento de outra parte. Ô homem crente, irmãos. Pastor Demétrio, que homem crente. Que homem cheio de fé. Que homem cheio de confiança era Mardoqueu. Ele disse: se você não fizer algo por nós, esteja certa que o nosso Deus é soberano. Ele vai se levantar. Ele vai usar outra maneira, ele vai usar outra pessoa, mas nós, o seu povo, não vamos perecer. Tenha esta certeza. Se você não fizer algo por alguém, meu irmão, Deus vai levantar outra pessoa do seu lugar e vai fazer. Mas a obra de Deus não para. A obra de Deus não fica estagnada. A obra de Deus continua avançando. Se você não quer fazer, Deus tira você do caminho e coloca outra pessoa para fazer. Mas a obra não para. A igreja não fecha as portas, porque nós servimos um Deus soberano, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que age quando você está dormindo. Ele é o Senhor. Faça a obra com cuidado. Toque com cuidado e valorize o trabalho que Deus lhe deu. Faça a obra do ministério feminino com responsabilidade. Porque se você fizer de uma maneira relaxada, Deus tira você e coloca outro. Se você não tocar com amor, com alegria e cantar louvores a Deus nesta igreja, Deus tira você e coloca outro. Mas esses instrumentos não param. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. Não brinque com o Deus que é vivo e poderoso. Não brinque com o Deus que faz milagres. Porque Ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. Ele é o Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Capítulo 4 e versículo 14. Irmãs, depois da mensagem de Mardoqueu para Esté, com certeza essas palavras não saíram da sua mente. Ela ficou meditando, talvez durante todo o dia, quem sabe, se não foi para um tempo como este.
que Deus te colocou como rainha. Tu fostes a escolhida dentre tantas moças famosas e bonitas. O rei se agradou de ti. Quem sabe, pensa nisso, reflita sobre isso, Esther. Você não chegou aí por acaso não. O nosso Deus é Deus que trabalha. Ele ama o seu povo. E Ele tem um plano na tua vida, um propósito contigo aí, como esposa desse rei. Aleluia. De repente, queridas irmãs, uma princesa tímida, que disse que não poderia fazer nada, e medrosa, transformou-se em uma princesa vibrante. Pela paixão que Deus colocou no seu coração, glória a Jesus, mediante o poder da oração. Vamos seguir à frente. Esther se ergueu e decidiu, pela graça de Deus, a mudar aquela situação. Esther capítulo 4, versículos 15 a 16. Irmãs, o Espírito Santo falava comigo enquanto eu li esta palavra. Há situações que precisam ser mudadas através da oração. Há situações que você precisa se levantar numa vida de oração para Deus mudar aquela situação. Tem algo, irmãos, que uma palavra só sua não vai resolver, às vezes complica. Tem algo que você vai, sem ser na direção do Espírito Santo, tentando resolver na carne. Diz a Bíblia que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus, que você tenta resolver pela sua própria vontade, com a sua força, e tudo dá errado, e as coisas se complicam, porque há situação que tem que ser resolvida no poder da oração. Só Jesus para resolver. Se você colocar a mão, vai dar errado. Está difícil, não sabe como começar a resolver a situação? Entra no teu quarto e ora e fala com Deus. O Espírito Santo vai te direcionar. Na hora certa você vai se levantar. No momento certo você vai abrir a boca. E Deus, o Espírito Santo, vai te usar e vai mudar aquele quadro, aquela situação. Situação na família que a gente tenta resolver. É algo para Deus, irmãos, não é algo para mim não, é algo para você. Esta semana eu aconselhava um pai e uma mãe. Que situação difícil, pastor. E eu disse, meus irmãos, essa situação, essa causa, como os irmãos gostam de dizer, né? Só Deus para resolver. Comece a orar e comece a jejuar. Entregue ao Senhor. Ame o seu filho, ame a sua filha. Não despreze, porque Deus não despreza o pecador. Ame e faça o que você puder, porque só com o amor de Deus no teu coração você vai ganhar esta vida. Aleluia, no amor e na oração você ganha, porque a palavra do nosso Deus é fiel. Aleluia. Esther 4:15. Então disse Esther que respondesse a Mordecai. Nós já lemos. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, você já pensou nesse depois que está aqui escrito? Depois de 3 dias, pastor, de jejum e de oração, ela disse, eu me levantarei e irei à presença do rei. De onde ela tirou tanta coragem? Se perecer, perecer. Aquela princesa medrosa, tímida de antes, que respondeu, eu não posso fazer nada, agora se levanta e diz, eu vou à presença do rei. Eu vou interceder pelo meu povo. Eu vou lutar pelo meu povo. Aleluia, se perecer, pereci. Ela estava disposta. Se não der certo, eu morro e acabou. Mas eu vou lutar pelo meu povo. De onde ela tirou essa coragem? Essa coragem
veio através de uma vida de oração, jejum e oração, aleluia. Quando nós oramos, irmãs, o medo sai da nossa vida, o medo sai em retirada. Você começa o primeiro dia de jejum, ali um pouco sentindo o cheiro do café, um pouco assim preocupada, ai eu estou com fome, tem um problemazinho de gastrite, não dá para continuar, e você fica ali, aí você luta, persevera, vai para o segundo dia do jejum, no segundo dia você já sente uma diferença em você. Aleluia, as coisas já estão melhorando, você em oração, leitura da Bíblia, comunhão com Deus, no terceiro dia você se levanta como um gigante, aleluia, você enfrenta o problema, a situação sem nenhum medo, aleluia, porque você está ali, revestida pelo poder de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de autoridade divina. Experimente fazer isso, você vai ver a diferença na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Depois irei ter com o rei. Depois de 3 dias de jejum e de oração, irmãos, não brinque, aleluia. Ainda que é contra a lei, se perecer, perecer. Irmãos, o que me encanta na vida de Esther, ela usou muitos recursos que vocês já sabem, preparou aqueles banquetes e tudo, foi para fazer o seu pedido, mas o que mais me encanta na vida de Esther, dentre tantos recursos que ela poderia, conseguir ter para resolver essa situação, o primeiro recurso foi o recurso da oração. Ela disse, é a oração e o jejum. Eu não me atrevo a resolver essa situação sem oração e sem jejum. Não tente resolver sem oração e sem jejum. Não tente que não vai dar certo. Tem muito crente, irmãos, lento para orar. Não ora. E nós sabemos que não é fácil orar. Oração é difícil, orar é difícil, irmãos. Porque o adversário das nossas almas, ele sabe muito bem que quando você se levanta como Esther para orar e para jejuar, coisas extraordinárias acontecem na sua vida. Na sua vida, da sua própria vida, na sua vida espiritual, na sua família, na sua casa, na igreja do Senhor. Deus faz algo extraordinário. Por isso que há essa luta. Porque apesar de já termos entregue a nossa vida nas mãos de Deus, nascemos de novo da água e do Espírito, ainda habitamos aqui neste mundo, ainda existe uma natureza velha lá dentro de nós, que você tem que guerrear com ela, lutar. Aqui a acolá ela quer aparecer, e você luta, a vida espiritual é uma batalha, é uma luta, por isso que é difícil orar, mas quando você ora, esquece o cheiro do café e começa a buscar a Deus, coisas extraordinárias acontecem. Irmãos, nós vivemos um tempo que a igreja do presente, a igreja atual, ela praticamente não jejuma. Ela perdeu a prática do jejum. Mas uma igreja que ora, uma igreja que jejuma, quando chega aqui um doente, um enfermo, um pecador, Deus faz a diferença na vida dele e na vida dela. Deus faz, irmão, porque nós somos testemunhas disso. Aleluia. Uma única mulher decidiu que valia a pena quebrar o protocolo e dizer o que pensava. E uma nação foi preservada. Irmãos, ela quebrou o protocolo. Quebrar protocolo, irmão, tem que ser na direção do Espírito Santo. Não tente fazer de você mesmo, não tente fazer diferente. Você quer uma mudança? Peça a direção do Espírito Santo de Deus. Que quando é na direção do Espírito Santo, a igreja aceita aquela mudança. Dá certo. Até para criar uma nova farda, irmã Miriam, irmã Paulinha, tem que ser na direção do Espírito Santo de Deus. Porque se não for, dá uma confusão, pastor. Mas quando a líder está numa vida de oração, na direção do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, ela não vai impor, ela não vai dar ordem, não, mas ela vai com amor. E as coisas acontecem.
Acontece ou não acontece, irmãs? Acontece. Aí você diz, não veja que é porque você é poderosa. Ninguém é nada sem o Senhor Jesus. Ninguém. E todo mundo aceita porque tem medo de mim. Não. É Deus na tua vida. É o Espírito Santo na tua vida. Assim como o Espírito de Deus habitava na vida de Esther. É o Senhor. É o Jesus que faz, irmãos. Não somos nós, é Jesus. Esse encontro está sendo realizado porque é Jesus que faz. Você saiu da sua casa, não foi por acaso não. Você veio na direção do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que lhe trouxe até aqui, para ouvir a palavra, porque esta obra é de Deus, é Jesus que faz isso. Glorificado seja o grande nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amadas irmãs, as palavras de Esther transmitem para nós fé e coragem. Você pode ser uma mulher de coragem, se você colocar Deus em primeiro plano na sua vida. Através da oração e do jejum, você pode ser uma mulher de coragem. Eu mesma não tenho coragem de resolver essa situação, mas eu sirvo um Deus que me capacita. Eu vou no nome de Jesus, eu vou abrir a minha boca no nome de Jesus, e Deus vai fazer. Deus vai agir. Eu vou na direção do amor de Deus, e Deus vai fazer. Glorificado seja o grande nome do Senhor Jesus. E você volta e diz, como Deus resolveu essa situação tão fácil? Eu pensei que fosse tão difícil. Não foi você não, ainda bem que você reconhece que foi Deus. Foi Deus que fez. Foi Deus que agiu. Foi Deus que resolveu aquela situação. É Deus que faz, porque você foi na oração. Aleluia. Irmãos, nós vamos já concluir, não vou transmitir tudo porque não dá tempo. E a irmã Janilda fala demais, o pastor Tom José, não fale demais, não canse as irmãs. Aleluia, glória a Deus. Nós falamos aqui sobre a primeira qualidade de Esther, que? Sua primeira qualidade, coragem. Essa coragem veio dela mesma? Não, veio através de uma vida de oração, vida com Deus, sustentada, a sua coragem foi sustentada pelo Senhor. A segunda qualidade, lealdade, irmãos, vou passar aqui bem rápido, lealdade. Esther, capítulo 2, versículo 10, você encontra, então, Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Ele disse, Esther, você vai estar aí como rainha, mas você não fale para ninguém que você é judia. E essa menina, essa moça perseverou, foi fiel ao pedido do seu pai adotivo, do seu tio Mardoqueu, seu primo, era primo. Ela foi fiel. Ela não falou para ninguém, quando ela estava ali, que ela pertencia ao povo judeu. O que é isso, irmão? Lealdade. Lealdade, irmãos, isso é lindo. Uma pessoa leal. Aleluia, glória a Deus. Esther não contou a ninguém que era judia. É lealdade, irmãos, é respeito aos princípios, fidelidade. Um dos aspectos do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, é uma pessoa ser plenamente confiável, é retidão, glória a Deus, honestidade, honrar, compromisso. Você honra os seus compromissos? Isso é lealdade, quem honra os seus compromissos. Lealdade a Deus é tudo. Pessoas chegam e dizem, olha, vou te contar isso aqui, mas você não diga à irmã não. Fica só entre nós, tá certo? Não conte. Ela pediu, mulher, fica só para ti, não conta. Quando você cuida, chega lá na primeira que encontra, olha, fulana disse isso para mim. Ainda conta a história já chega diferente. Quem não chega diferente, chega diferente. Mas fica calada. De repente o conjunto todo está sabendo. O que é isso, irmãos? Falta de lealdade. Seja leal aos seus princípios. Seja leal à sua irmã.
Seja leal ao seu pastor. Pare de falar do seu pastor, da mulher do seu pastor. Como é que você quer receber a bênção de Deus se você falar mal do seu pastor? Falando mal das outras. O pecado da maledicência. Lealdade, irmão. Se alguém contar algo para você, guarde e ore pela sua irmã. Isso é lealdade. Você recebe a bênção de Deus se você for uma mulher leal. Nós vimos a lealdade de Daniel. O que foi que ele disse lá na corte de Nabucodonosor? O que foi que ele disse? Ele determinou no seu coração não se contaminar. Eu não me contaminarei com os manjares do rei. Eu serei fiel ao meu Deus em todo o tempo que eu estiver aqui em Babilônia. Eu serei fiel. Isso é lealdade, irmãos. Eu vou contar aqui algo. Vocês estão cansadas? O que aconteceu comigo? Para dar um exemplozinho de lealdade. Há muitos anos, há quase, acho que mais de 20 anos. Tem uma pessoa que não é da minha igreja, mas ela é evangélica, de outra igreja. Que ela é quem pinta o meu cabelo, o cabelinho fica branco, né? Mas Jandildo vai lá, manda pintar. Que não é meu não, é tinta mesmo, viu, irmão? Sou besta para deixar cabelo branco. Não, pastor. Cabelo branco só o pastor. Deixa o seu branquinho. Você é lindo com esse cabelo branquinho. E é, né? Sim, cabelo branquinho. Agora o meu é pretinho. Há muitos anos que essa mulher pinta o meu cabelo e apara o meu cabelo, né? Quando foi um dia, ela estava doente. E a minha filha disse, eu não sei porque há quantos anos... Ai, meu Deus, a gente sabe dessa história. Sabe dessa mulher. A senhora só corta cabelo e só pinta com esta mulher. A sua casa é cercada de salão. O que é isso? Aí, na hora dessa que a mulher está doente, pronto. A senhora fica em casa, escovando o cabelo, pinta no cabelo só. Pelo amor de Deus, mamãe, vamos para outro salão. Eu respondi, não. Eu poderia ir, mas eu sou leal àquela mulher. Eu sou leal àquela mulher. Porque quantas vezes ela foi me pegar até na minha casa. Quando não podia ir, ela ia à minha casa. Não tinha nem uma agenda, ela abriu uma vaguinha para mim. Me considera tanto. Todos nós temos falhas. Mas eu disse, eu sou leal. Continuo com ela lá. Isso é lealdade, irmãos. Ah, outra lá corta melhor. Você passa na frente do salão, daquela que já há quantos anos está com você, cuidando do seu cabelo, e a coitada esperando, e você no outro. Eu estou falando no meu sentido, comigo, que há muitos anos. Né? Isso não quer dizer que você não vá para outro salão. Isso não. Eu vou esperar. Ela quem vai pintar, ela quem vai cortar. Isso é lealdade, irmãos. É uma falta de lealdade tremenda no meio do povo de Deus. É uma coisa que cheira mal. As pessoas falando umas das outras. É uma tristeza. A irmã diga, não conte nada, você vai contar. Isso é lealdade, o teu Deus é Deus que vê. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós, irmãos. Tenhamos cuidado, lealdade. Esté transmite essa lição de lealdade para nós. Terceira lição, espiritualidade. Uma mulher espiritual, uma mulher que foi orar, foi buscar a Deus. Ela confiava no Deus de Israel. Ela cria que Deus era poderoso. O Deus que abriu o mar vermelho, Ele podia fazer milagres. Ela foi em primeiro lugar buscar a Deus. Ela não confiou na sua beleza. Ela não confiou nas suas vestes reais. Ela não confiou que ela era bonita. Se ela se apresentasse, o rei logo estenderia o cetro para ela. Ela disse, eu vou orar e eu vou jejuar. E coloca todo mundo para jejuar aí, Mardoqueu. Todo mundo. E eu aqui vou jejuar com as minhas servas. Não confie em você, confie no seu Deus. Confie no Senhor. A quarta lição, irmãos, prudência. Prudência, ela foi prudente. Provérbios 19:14 diz, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem o quê? A esposa prudente.
Só Deus pode dar uma esposa prudente. Ela vem do Senhor, irmãos. E vai, passagens bíblicas que vocês conhecem, da mulher de Provérbios 31. A mulher prudente é um dom de Deus, melhor do que qualquer herança terrena. Tal mulher dá ao marido conselhos prudentes e guia a família com razão e bom senso. Lá as referências de Provérbios 31. Essa mulher, no seu lar, ela proclama o Evangelho de Cristo. É um potencial, uma mulher prudente, uma mulher espiritual, uma mulher sábia que edifica a sua casa, que o marido confia nela. Ela proclama o Evangelho na sua família. É um verdadeiro potencial dentro da sua casa. Ela faz a diferença. Aleluia, glória a Jesus. Exemplo de prudência, irmãos, Abigail. A quinta lição, sabedoria. Esther foi uma mulher sábia, irmãos. Uma mulher sábia, uma coisa maravilhosa. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata faz o quê? Destrói com as próprias mãos. Tiago 3, capítulo 3, versículos 13 a 17, fala da sabedoria do alto. A sabedoria aqui desta terra, que ela é maligna, que ela é terrível, é orgulhosa, é isso e aquilo. Mas a do alto é uma sabedoria divina, perfeita, santa. Glória a Deus, busque a sabedoria do alto. Nós não temos tempo aqui mais para lermos essas referências e fazermos comentários, mas peça a sabedoria. A mulher de Provérbios, o que tinha nesta mulher era a sabedoria divina. É um modelo de mulher que Deus quer que eu e você sejamos. Aqui está essa passagem de Provérbios 31, tão conhecida de todos nós e todas nós, retrata exatamente a mulher que Deus quer que você seja. Aqui é um modelo para você se inspirar e dizer: eu quero ser esta mulher. E é impossível ser esta mulher? Não, irmãos, é possível. Eu digo para vocês que é possível ser essa mulher de Provérbios 31, se você confiar no Senhor, seu Deus. Aleluia, glória a Jesus. Uma mulher sábia, fala com sabedoria. Provérbios 31, 26 e 29. Fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva dizendo. Muitas mulheres, vamos dizer juntas, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Aleluia! Você foi elogiada pelo seu marido hoje? Amém? Amém? Você foi, Paulinha, elogiada pelo marido? Eu creio que sim. Glória a Deus, aleluia. Os músicos aqui fizeram elogio à esposa hoje? Cuidado, vocês vigiem, viu, servos de Deus? Cuidado, façam elogios às esposas, porque elas merecem. São mulheres santas, isso faz bem à alma e o espírito. Glória a Jesus, aleluia. Para concluirmos, irmãos, aleluia, Esther nos ensina algumas lições, como resolver uma situação difícil, com graça, sabedoria e paciência. Aleluia. Primeiro, aleluia, ela nos ensina através das referências bíblicas, que eu não vou ler, né? Mas está aqui Esther, capítulo 5, versículo 5 e 2. Pare. Ela parou. Primeiro ela foi fazer banquete. Primeiro ela fez um convite para fazer o seu pedido. Foi uma mulher prudente. Esther 4, do versículo 9 até o 11 também fala, né, sobre Esther. Pare, antes de resolver uma situação complicada, difícil, você quer resolver com graça, sabedoria e paciência, primeiro pare. Você vê o que Esther fez. Ela não chegou logo na hora que o rei estendeu o cetro para ela, dizendo assim: olha, o meu pedido é esse, né, pastor? Ela parou, ela meditou, ela pediu direção a Deus. Pare, seja prudente, não se apresse. Fale com seu Deus. Ele vai lhe dirigir as palavras certas, como você deve agir naquela hora. Ainda, espere. Ela esperou, fez o primeiro banquete do vinho. Ele perguntou: o que desejas? Qual é o desejo do teu coração? Ela convidou para mais um banquete.
Aleluia, glória a Jesus. Esté 4 e 5. Terceiro lugar, consulte. A espera também proporcionou um tempo para Esté aconselhar-se com Mardoqueu. Ela pediu conselho a Mardoqueu. Não tome nenhuma decisão, minha irmã, meu irmão, sem ouvir seu pastor, uma pessoa idônea, uma pessoa crente, uma pessoa a qual você possa confiar, uma pessoa que você sabe que ela é leal, fiel. Peça conselho. O pastor é um conselheiro, é um homem de Deus, quer lhe ajudar, quer lhe aconselhar. Você tem que confiar no seu pastor, na mulher do seu pastor. Esté 4, 12 até o 14. Em quarto lugar, ore. Amém? A espera proporcionou tempo para que Esté jejuasse e orasse a respeito de sua missão e de como deveria aproximar-se do rei. Ela orou e pediu ao Senhor. Em quinto lugar, aí você vai tomar a decisão. O Espírito Santo vai falar com você. Vai fazer como fez com Esté. Decida. Tempo, conselho e oração foram importantes para que Esté preparasse um plano de ação e o levasse adiante com atitude triunfante. Se perecer, pereci. Esté 4 e 16. Esté entra na presença do rei com calma, com sabedoria. Cadê a sua calma, mulher de Deus? Tenha cuidado com os estresses da vida. Cadê a sua calma diante das situações difíceis? Você tem fechado a boca e tem falado com o seu Deus? Ou você tem se estressado, tem gritado, chamado a atenção dos filhos e do marido? Mulher nervosa, uma mulher que não sabe esperar. Esté entra na presença do rei com calma, sabedoria e confiança. Versículo 5, capítulo 5 e 1. Um plano calmo, sábio e confiante, com base de examinar o terreno e de saber qual era o estado de espírito do rei. Esté 5 e 4. Ela sabia que o rei gostava de um banquete. É a tola que eu digo. Ele gosta de banquete. Ele não para de fazer grandes banquetes. Banquetes incríveis. Muitos dias em banquete. E ela sabia que a fraqueza do homem era o banquete. Eu vou preparar o banquete e vou chamar. E nesse banquete eu vou dizer, eu vou fazer o meu pedido a favor do meu povo, para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Esté 5 e 4. Respondeu Esté: se bem te parecer, vem o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei. Compreendendo a situação que ela entendeu, Esté aguarda sabiamente e preparou outro banquete. Esté fez seu pedido e o rei concordou em proteger aos judeus, seu povo. Essa passagem está escrita no capítulo 7, versículos do 2 a 6. Eu não vou ler para não tomar quanto tempo. Quando ele disse: Esté, qual é a tua petição? E ela fala, conta tudo para o rei. Como Amã, o perverso Amã se levantou. E as irmãs sabem o final da história. Quando Amã foi morto naquela forca, a forca que ele preparou para Mardoqueu, foi ele que foi morto, porque o rei ordenou. Então, minhas queridas irmãs, nós vimos essa história tão linda e tão maravilhosa, e vemos que a petição de Esté foi coroada com êxito. Amém? Porque ela procurou Deus em primeiro lugar, orou e jejuou, muita prudência e paciência, e lutou, e venceu, e o povo de Deus foi vitorioso, e depois o povo comemorou a festa, e até o dia de hoje, o Purim é comemorado, aquele dia que o povo de Israel comemora e celebra a salvação e o livramento do povo de Deus. Confia no teu Deus. Seja um potencial nas mãos do Senhor e você vai celebrar o seu Purim. Você vai cantar o hino de vitória. Você vai festejar a sua vitória em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Saiba que você tem o favor de Deus e pode se aproximar dele, amém? Com toda confiança, por causa do que Jesus fez por amor a mim e a você. Hebreus 10, 19 ao 23.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, vamos ler? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água limpa. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém, glorificado. Você tem liberdade de se preparar e entrar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amadas, essas lições extraídas da vida de Esther, são essas lições extraídas da vida de Esther, que nós mulheres que servimos ao Senhor, devemos pôr em prática. Através da sua história, podemos ver sua beleza de caráter. Mulher fiel, corajosa, piedosa, sábia e resoluta. Mulher com verdadeiro potencial dado pelo Senhor. Também podemos ver a sua beleza de espírito, como está escrito em 1 Pedro 3:4. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Procure encontrar esta beleza interna, que vem do Senhor, e está ao alcance de todas as mulheres que amam ao Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Seja uma santa mulher de Deus e saia dizendo que Jesus é o Salvador do mundo, que Ele ressuscitou e está vivo e Ele breve virá. Que Deus nos abençoe, queridas.